Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vim aqui fazer um vídeo para vocês e falar de uma coisa um pouquinho diferente. Eu acho que pode ser que esteja algumas polêmicas, eu não gosto de polêmica, mas eu vou tentar explicar da maneira mais sincera para vocês e de uma forma que eu consiga ajudar, se eu puder acrescentar algo de bom na vida de vocês. Então eu vou falar um pouquinho das diferenças que eu vejo entre o Brasil e os Estados Unidos, tá? Eu tenho a minha experiência aqui, a minha vivência aqui, mas eu sou muito ligada também às pessoas da comunidade que tem filho com autismo do Brasil, porque eu recebo muitas e muitas ligações do Brasil e eu ajudo já há vários anos também as pessoas do Brasil. Então, baseado em tudo isso e alguns grupos que não é que eu sigo, mas eu sempre vejo uma coisa e outra, então baseado nisso eu resolvi fazer esse vídeo. Eu espero que ajude, eu espero que eu consiga alertar vocês de algumas coisas que tão enraizada em nós, que a gente carrega e que a gente nem percebe muitas das vezes. Então, assim, eu espero do fundo do meu coração que vocês consigam entender a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Respira fundo. Bom, quando eu recebi o diagnóstico de autismo, eu não sabia muito o que fazer, né? Então, todo mundo sabe, vocês vão ver, né, na nossa playlist tem a história da minha vida, eu explico todo o início como é que foi, tá? Então, assim, eu não sabia muito o que fazer, então eu tive que buscar o suporte necessário e os treinamentos necessários para eu entender o que é autismo, né? E tudo que eu fiz e aprendi, eu fiz questão de traduzir tudo para o português para poder ensinar a comunidade brasileira que vive aqui. Então, assim, eu não sei tudo, né? Nem tenho essa pretensão, mas o que eu aprendi eu consigo passar para as pessoas. Todo mundo diz que meu nome aqui no estado que eu moro, no estado de Massachusetts, ele é referência, porque alguns especialistas em algumas clínicas, em alguns hospitais, eu sempre faço essa pergunta quando as pessoas me ligam: da onde você ouviu? Então vem de todos os lugares, são clínicas médicas, clínicas de terapias, são hospitais, os grandes hospitais aqui também indicam como. Eles colocam nos relatórios, né, nos laudos, né, nos diagnósticos, eles colocam na parte das recomendações para as pessoas me procurarem, né, para eu dar o apoio para as pessoas. Então, assim, são anos trabalhando com isso e é coisa séria que eu faço, né? Eu não falo uma coisa que eu não sei, eu só ensino a minha experiência, o que eu sei. Eu não sou profissional, não tenho especialização de uma faculdade, né? O que eu tenho é experiência de mãe de 2 crianças com autismo. Então eu passo a minha experiência, então é com a minha experiência que eu ajudo as pessoas. Então, acho que faz mais ou menos quanto tempo? Meu filho tá com 14, vai fazer 15, então mais ou menos uns 15 anos que eu venho fazendo isso, né? E aí que eu vou desenvolvendo esse trabalho com a nossa comunidade brasileira, tem as pessoas que falam espanhol também, tem muita gente que fala espanhol que vai no nosso grupo, porque não consegue ajuda em outro lugar, então assim, faz anos que tá com a gente. E também teve americano também. Eu não ponho foco no americano, porque tem muitos grupos de suporte aqui. Então, o meu é realmente direcionado para a comunidade brasileira, que vive aqui nos Estados Unidos, tá? Por isso que nós temos nossas reuniões do grupo. Hoje em dia tá tudo virtual, então, assim, tem pessoas de todos os estados. Tem pessoas da Flórida, tem pessoas de Connecticut, tem pessoas de Nova York, tem pessoas de tudo quanto é lugar. Elas estão participando das reuniões que eu faço aqui. Todos esses tempos que eu venho dando suporte, então é o canal do YouTube, tem o blog, tem no futuro vai ter um website, tá? É uma mãe do grupo que tá cuidando, mas aguardem que vai ter, e esse website vai ser muito lindo. Eu já tive uma prévia do website, então assim, tá sendo feito com muito carinho por essa mãe, né? Então assim,
aguarde, vai ser muito bom. Eu vi, fiquei apaixonada. Então, assim, quando eu menciono para as pessoas que eu tenho filho com autismo aqui nos Estados Unidos, qual é a resposta? Então, a resposta é sempre a mesma. Eu tenho um vizinho assim, eu tenho um parente assim, eu tenho um filho assim. Até esses dias eu passei uma experiência muito engraçada. Eu fui numa loja e na hora de pagar, né, tava ali pagando e meu filho assim do meu lado e eu assim, eu faço as coisas, um olho no peixe, outro no gato, né, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E aí, a moça do caixa, todo tempo tentava interagir com as crianças. E justo com o Rafa. O Lucas ainda fala, mas o Rafa não fala de jeito nenhum, né? Ainda mais com estranho. Aí interagia com ele. Aí eu vi essa insistência dela. Aí eu peguei e falei, não, ele não fala. Aí ela assim, tá ok, tá tudo bem. Eu entendo. Meu filho também é assim. Aí eu, Então, assim, nos Estados Unidos a gente vê muito isso, tá? Eles sempre tentam confortar a gente dessa maneira, dizendo que tá ok, não tem problema. Se estivesse tendo uma crise, jogando no chão, tá tudo bem, tá ok. Eu sempre conheço alguém assim, tem alguém assim no meu prédio, sempre é da mesma forma, tá? É esse acolhimento que a gente tem, é dessa maneira que a gente é recebido quando a gente menciona que tem um filho com autismo aqui nos Estados Unidos. Agora, quando eu menciono que eu tenho um filho com autismo, ou para alguma pessoa do Brasil, ou para alguma pessoa que vive aqui nos Estados Unidos, mas é da comunidade brasileira, a primeira pergunta que eles me fazem, qual é o grau? Então, é um choque muito grande para mim quando alguém me faz essa pergunta. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos ninguém pergunta para você que grau que é, qual é o grau, porque para nós aqui é entendido assim como uma deselegância ou uma certa discriminação perguntar o grau. Por isso que a gente fala simplesmente autismo. Primeiro porque desde 2013, né, o American Pediatric Association, ela fundiu 4 diagnósticos em apenas um. Então seria transtorno autista, transtorno degenerativo da infância, transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, que é o antigo PDD-NOS, e a síndrome de Asperger. Esses 4 diagnósticos, hoje em dia, quer dizer apenas um, autismo. Não é autismo leve, não é autismo moderado, não é autismo severo, autismo. Por que isso? Porque vem escrito um código. Qual é esse código? F84. Esse código quer dizer que a criança tem autismo e quer dizer que vai abrir todas as portas aqui que você precisa para o seguro te ajudar, para você saber os direitos, os benefícios, os deveres. Então, por que a minha preocupação é quando alguém do Brasil pergunta qual o grau? Aquilo me dói, tá? Quando eu escuto qual o grau. Em primeiro lugar, é importante ter em mente que o autismo ele não é uma doença e que hoje, atualmente, também não tem cura. E para muitas pessoas, que elas pensam assim, mas pode sair do espectro. Autismo é um transtorno, né, do desenvolvimento intelectual, que muitas pessoas, elas classificam por 3 graus, né, de dificuldades. Então, quais são esses 3 graus de dificuldades? Não é uma classificação formal, tá? Muita gente pensa que é uma classificação formal de diagnóstico, mas não é. Mas como que eles explicam? As pessoas explicam. Então, explica autismo leve, autismo moderado e autismo severo. As pessoas, elas usam assim para poder explicar para as outras pessoas que são leigas entender o que é autismo e o famoso grau de autismo. Aqui nos Estados Unidos não existe também sair do espectro, mesmo porque o suporte aqui ele é oferecido para a vida toda. E o sair do espectro significa o quê? Significa abrir mão de toda essa cobertura e toda a proteção da lei de educação especial. A gente também é ensinado, desde o momento que a gente pega o diagnóstico, que
o autismo é uma condição para a vida, é uma condição de vida, né? Mas que não impede nada da criança ter uma vida digna e uma vida independente. Quando eu converso com os brasileiros, há essa grande preocupação se a criança vai sair do espectro. Eu penso que esse assunto é um pouco polêmico e também ele é um pouco perigoso, porque ele acaba mudando o foco do que realmente importa, que para mim é o tratamento e é o apoio. Se a gente analisar um pouco a fundo esse sair do espectro ou esse famoso qual é o grau, tem aí um tipo de um preconceito embutido ou uma negação mascarada. Quando nasce autista, a criança vai ser autista para a vida inteira. E por esse motivo eles vão carregar algumas características para o resto da sua vida. Algumas coisas fazem parte das características próprias deles. Então é muito importante que ele receba tratamento e seja acompanhado por intervenções, às vezes por um longo período. Se as crianças recebem, por exemplo, o rótulo de autismo leve, a tendência de alguns pais é a acomodação. Por quê? Porque ela deixa por conta própria da criança para a criança ir desenvolvendo, para a criança vai crescendo e ela vai superando os próprios desafios. O que isso é perigoso? É perigoso porque quando ela chega na adolescência, que é a época que ela precisava de um suporte adicional, muitas das coisas já foram retiradas. Então a criança ela vai ter muita dificuldade de lidar com a parte hormonal dela, que os hormônios estão em ebulição, o corpo dela está mudando, ela fica um pouco mais agressiva, ela fica um pouco mais agitada. As crianças que é passiva tendem a ficar muito mais passiva e querem ficar muito mais tempo isolada no quarto. Então, elas vão enfrentar o problema que já é o único das crianças com autismo, que é o problema da socialização. Elas já vão enfrentar esse problema, principalmente hoje em dia, que as crianças elas vivem na era digital. Então, existem algumas situações de bullying, que são muito mais ofensivas hoje. Então, elas precisam de muito mais apoio para saber lidar com todos esses tipos de situação. E muitos adolescentes, o que acontece? As crianças, elas, por ter o autismo leve, elas entendem tudo à volta dela. Ela entende tudo, elas observam muito. Então, muitas delas vão desenvolver síndrome do pânico, depressão, ansiedade, tudo consequência da falta de suporte que ela poderia receber na adolescência, que foi retirado por ela ter um avanço grande, porque ela não tem a parte cognitiva muito comprometida. Então, aí o que acontece? Retira o suporte e a gente não pode mudar time que está ganhando, né? Então, assim, seria importante continuar o suporte para essa criança até ela passar a adolescência. Se na parte adulta ela não quiser mais e ela não precisar, ok. Mas enquanto ela for adolescente, é muito importante que ela continue as intervenções. Então tá. Em alguns casos, quando a criança é rotulada como autismo moderado, tá? Alguns pais também, eles tendem a explorar o máximo as intervenções, a fazer o máximo de terapia e ela saber que a criança ela precisa de um certo suporte para ela conseguir ter um máximo de independência. Algumas conseguem ter uma certa independência na vida adulta e alguns indivíduos conseguem ter uma profissão, conseguem ter uma carreira, conseguem uma certa independência com um pouco de apoio, tá? Agora as crianças, essa é a minha maior preocupação e eu acho que são os pais que necessitam mais de apoio. Os pais necessitam muito apoio, principalmente da nossa comunidade. Então, se as crianças recebem o rótulo de autismo severo, qual é a tendência? Alguns pais eu vejo que entram no conformismo. O que seria isso? Eles pensam assim, não tenho muito o que fazer. Não adianta, por mais que eu faça, não tá evoluindo, não vai evoluir, não consegue sair disso.
então a tendência é ir para o lado espiritual, para o lado religioso. Então eles falam assim, ó, já entreguei para Deus, se Ele quiser, a criança vai melhorar, mas eu mesmo não tenho muito o que fazer. Então esses pais, eles são desencorajados e desacreditados todo momento, seja por familiares, seja pelos amigos e até alguns profissionais. Então é importante que eles tenham a certeza que não importa o grau de deficiência, importa se você estimular a criança, ela vai aprender, ela vai conseguir desenvolver o máximo da potencialidade dela, ela vai conseguir. Então assim, sempre que você se deparar com alguém, né, que vai te apresentar esse rótulo, meu filho tem autismo severo, encoraje muito esse pai, sempre fale, não desista, continua, ele vai evoluir, tá evoluindo, porque a gente não vê a evolução, eu também não vejo, tá? Eu só vejo o que não faz, aí as pessoas ficam, já faz isso, já faz... Aí eu paro para pensar, meu marido é muito bom para isso, meu marido é meu equilíbrio, então enquanto eu fico vendo tudo que eles não fazem, meu marido vê tudo que eles fazem. Então ele sempre fala pra mim, ó, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, não fazia isso. Aí eu falo, é mesmo. Entendeu? Então é muito importante esse equilíbrio. Se geralmente as mães podem ser sozinhas, não tem marido, não tem alguém. Então se você seja o equilíbrio para essa mãe, tá? Tenta ajudar, tenta mostrar, olha, evoluiu nisso, evoluiu naquilo. Encoraje essa mãe, que ela precisa desse suporte, ela precisa desse apoio. O meu maior medo, o que seria? A exclusão. Então, no momento que as pessoas ficam perguntando o grau, eu tenho um pouco de medo, sabe? Porque fica um certo julgamento, né? E faz com que os próprios pais, acabem deixando de falar. Então, muitos pais, eles deixam de falar, eles não querem falar sobre esse assunto, porque eles pensam que se eles acabam falando, se eles acabam expondo, acaba prejudicando mais os seus filhos. Então é importante, sim, o pai saber também, se tá difícil pra gente falar, imagina pra criança quando ela crescer. Então assim, ninguém é obrigado a entender. Então assim, imagina você vestir os sapatos que sua criança veste, e você entrar nela e dar de cara com o mundo do jeito que é, né? Daí, será que é por isso que eles deixam de falar? Então assim, se para nós tá difícil, imagina para eles. Então é importante que a gente se encoraje, um encoraje o outro, pra gente continuar falando, pra gente continuar batendo nessa tecla, pra gente tentar modificar um pouco as pessoas. É muito importante isso, tá? Eu sempre tento alertar os pais dessa importância de estar falando. Partindo desse princípio, eu penso que necessitamos de algumas mudanças drásticas dentro de nós mesmos, dentro de cada um de nós. Em primeiro lugar, é eliminar de uma vez por toda a história do grau. Não fala mais. Tira do nosso vocabulário, risca do vocabulário a história de graus. Por quê? Porque isso, a gente está usando essa muleta para fazer as pessoas leigas entender o que significa o autismo. Mas no momento que a gente usa essa muleta para ajudar as pessoas a entender o que significa o autismo, a gente pode estar uma faca de dois gumes, né? A gente pode estar prejudicando o nosso filho. Por quê? Vamos supor que você tente buscar vaga na escola, que é muitas das reclamações dos pais que eu vejo. Então, quando você vai buscar vaga numa escola, né? Não tô falando daqui agora dos Estados Unidos, que aqui é obrigado. Aqui ninguém vai te perguntar grau. Aqui é obrigado dar vaga para criança. Não importa se a criança tem uma deficiência ou não. Se tem deficiência, piorou, tá? Daí tem que ir, e tem que ir até mais cedo do que a outra criança. Então, falando do Brasil agora. No momento que você liga para buscar vaga para sua criança na escola, e se você falar assim, olha, minha criança tem autismo, aí eles vão perguntar assim para você, que grau? Se eles fizerem essa pergunta pra você, que grau? Sabe? Eu já fico até nervosa com isso. Se eles fizerem a famosa pergunta, qual é o grau? Por que eles perguntam isso? Porque eles querem dificultar de oferecer as vagas. Eles podem dizer, nós não temos vagas, a escola tá cheia, nós não temos profissionais suficientes, nós não temos cuidador, isso, aquilo outro.
É obrigado a dar vaga, tá? Até no Brasil. Eu não sou especialista de leis no Brasil, mas eu fiz algumas pesquisas. Eu vou disponibilizar para vocês no link desse vídeo. Vocês vão na descrição desse vídeo e vocês veem lá. Eu peço, por favor, todo pai, toda mãe do Brasil, saibam o número e as leis e quais as proteções para os seus filhos, para quando vocês derem de cara, aí você vai dizer sim para a pessoa. Não, negativo, porque no artigo 4 da Lei de Educação Especial Brasileira, a lei é clara. O artigo 4 diz: toda pessoa com deficiência tem o direito de igualdade e oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Aí, para maiores informações, eu vou disponibilizar esse link aqui, que é do Governo do Brasil, para vocês verem as leis. Vocês imprimem, levam no dia da matrícula, se eles negarem matrícula. Abra um processo contra a escola, tá? Eu abriria um processo contra a escola, porque a escola não está cumprindo o que está na Constituição. Então, é importante vocês saberem seus direitos. Por quê? Porque se vocês souberem seus direitos, vai ficar muito mais fácil de vocês cuidarem dos seus filhos. E eu vou dizer para vocês o que eu digo para os pais aqui, tá? Não é porque a gente tá nos Estados Unidos, não, que aqui é a última maravilha do mundo. É importante que você saiba e você entenda com muita propriedade o conteúdo e a proteção das leis. Com isso, você vai conseguir ajudar seu filho. E você tendo essa habilidade de saber qual é a proteção, não importa se é aqui, não importa se é no Brasil, porque mesmo aqui nos Estados Unidos, às vezes a gente tem que ir para os tribunais, porque às vezes também eles não cumprem a lei de acordo com o que era para cumprir. Então é muito importante que vocês saibam da lei, tá? Por que eu falo isso? Porque eu costumo dizer, sabe quem vão ter os melhores serviços e acomodações nas escolas? Filhos de pais bem informados. É triste? É, mas é a realidade. Somente filhos de pais bem informados vão conseguir os melhores serviços dentro da escola. Isso é em qualquer lugar do mundo. A partir do momento que a gente evitar de classificar nossas crianças com esse rótulo do grau, né, do grau de dificuldade, eu acho que vai acontecer grandes mudanças na nossa comunidade. Eu acho que também vai acabar a desigualdade entre nós mesmos, porque vai colocar todos no mesmo nível. Todo mundo tem autismo, vai ser uma única definição. Não vai ter aquele diferencial de meu autismo leve, meu autismo moderado, meu autismo severo. Não, todo mundo vai estar igual, todo mundo vai estar no mesmo nível. Por quê? Porque vai ser muito importante. Desde todo mundo vai se juntar para uma mesma luta, né? Não é, eu vou lutar, não, nem vou lutar por isso porque meu filho não precisa. Eu tenho que lutar por tudo porque meu filho precisa de tudo. Não, coloca todo mundo no mesmo nível, porque a gente precisa de apoio para essas crianças que estão chegando, desde as intervenções precoces, né? Que é o início, né? Do diagnóstico cedo e as intervenções, até a transição para a vida adulta, porque essas crianças, quando elas crescem, né, o autismo não vai embora. Então, elas precisam evoluir, mas elas precisam de apoio, né, nas escolas públicas. Elas precisam de uma educação gratuita, apropriada e um suporte para a vida adulta, para ela ter uma independência assistida. Pense nisso, é muito importante. Por que eu venho dar esse alerta para vocês? Porque um dia o anjo azul, ele vai crescer, né? E o que era tão bonitinho quando ele era pequenininho, vai virar um grande problema talvez quando ele for adolescente ou quando ele estiver na vida adulta. Então, é muito importante que a gente seja a voz dos nossos filhos, porque imagina uma coisa, né? Que a gente não gostaria muito, mas é a coisa que a gente mais pensa quando a gente pega o diagnóstico. E se você morrer hoje? Se acontecer de você morrer hoje, o que vai acontecer com a sua criança? Né? Quem vai cuidar dela? Onde que ela vai morar?
Ela vai morar cada semana com um parente? Eles sabem cuidar dela? Eles sabem o que ela precisa? Eles vão atrás realmente da escola para sua criança? Ou se for adulto, onde que ele vai viver? Como que ele vai ter apoio? Né? É muito importante que a gente tenha esses pensamentos bem claros para a gente ter força nessa luta, que é muito importante, ser a voz da criança, porque você precisa lutar hoje pelo seu filho para ser alcançado alguma coisa no futuro. Então, todas essas questões que eu estou colocando para vocês fazem parte da cultura americana. Aqui a idade limite para você estar estabelecendo essas coisas são 14 anos, que é a idade que meu filho tá. Então, eu tenho que estar fazendo essas coisas, e muitas dessas coisas eu já estou fazendo. Por isso que eu estou passando para vocês. Então, a criança ela tem que ter um plano de transição. Então, esse plano de transição é da adolescência até a vida adulta. E esse plano é um plano muito amplo. Ele vem com muitas coisas, né? Então, ele tem benefícios, ele tem uma pensão vitalícia, né? Tipo, uma pensão, eu não sei como é que fala no Brasil, um apoio financeiro, né? Ele tem também seguro médico gratuito, ele tem ajuda de terapeuta ou enfermeiro se precisar, ele tem direito à moradia assistida, ele tem direito a mentor, ele tem direito a um coach de trabalho para ensinar para ele as habilidades de como ele fazer uma entrevista, como ele no trabalho, o que ele tem que fazer no trabalho, todo esse treinamento ele tem direito. Então, tudo isso faz parte desse plano de transição, que aqui é muito importante, que as crianças precisam ter e, por lei, eles têm que ter. Então, a gente tem que fazer junto com as escolas. Isso parece um sonho, né? Mas nem sempre foi assim. As leis de educação especial, elas tiveram início aqui no estado que eu moro, aqui em Massachusetts. Foi em 1772. Foi estabelecida a lei estadual, eu até fui no dia da comemoração, aqui no State House, eu estava lá, na comemoração dessa lei. É a lei Chapter 766. E essa lei, ela foi muito importante porque ela foi base para as próximas leis federais posteriores. E as conquistas e as garantias das leis, elas são maravilhosas, elas são super importantes e elas têm que ser festejadas, divulgadas, comemoradas, mas isso não quer dizer que a batalha tá ganha, que tá tudo lindo e maravilhoso. A pior parte é saber se essa lei está sendo seguida. Então, por muitas das vezes, a gente também precisa ir para os tribunais, como eu comentei com vocês. Então, para saber e fazer valer os direitos que foram garantidos pela lei, tá? Mesmo aqui nos Estados Unidos. Então, isso que a gente tem que lembrar, que os indivíduos com autismo, eles vão entrar no mercado de trabalho e eles terão uma vida totalmente independente. Isso pode ser a realidade de alguns, mas pode não ser a realidade de todos. Por isso que é necessário pedir moradias assistidas para eles, também com apoio que ensine eles, né? Que eles estão lá, mas eles precisam ser constantemente ensinados para eles não perderem as habilidades que eles adquiriram ao longo da vida. E tem que proporcionar para eles uma vida digna, né? Para cada um desses indivíduos. E nós pais temos um papel fundamental em tudo isso, de ajudar nosso filho, porque hoje, o que você for capaz de conseguir hoje para o seu filho vai significar uma diferença muito grande no futuro dele, vai ser um futuro digno, eles vão ter uma certa independência. E mesmo que sua criança não tenha nenhum dessas dificuldades, né? E ela não precisa de nenhum desses suportes ou de benefícios, se esse não for o seu caso, mesmo assim, você ajude a lutar pelas garantias de lei e pelo o que a criança ela tem o direito legal. Então é importante que todos estejam unidos para isso. Bom, eu espero que vocês estejam gostado desse vídeo. É um vídeo assim que eu fiz de acordo com as coisas que eu escuto do Brasil. Pode ser que seja muito mais e eu não saiba, né? Então, que vocês fiquem livres de escrever nos comentários.
e eu sempre gosto de estar conversando com vocês do Brasil, para eu estar aprendendo mais sobre vocês, mas eu gostaria de passar um pouquinho a minha experiência e o que eu vivo aqui, para vocês verem que também não é tão fácil as coisas aqui. Então, assim, lutem o máximo, briguem pelo direito do filho de vocês, que é muito importante. E nos próximos vídeos, aguardem que eu tô preparando mais vídeos para vocês com o tema Peguei o Diagnóstico e Agora, que daí vai ser um checklist de tudo que vocês precisam saber depois que vocês pegam o diagnóstico de autismo, como serviços, terapias, benefícios, direitos e deveres, a educação. Eu quero também fazer um vídeo explicando sobre a educação especial americana, sobre IEP, sobre como se preparar para um IEP e sobre os direitos básicos da educação. Então, assim, vai ser muitos vídeos que eu tô preparando para vocês e da transição para a vida adulta. Então aguardem que vai vir muita coisa. Obrigado para todos que ficaram comigo até aqui. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês. Eu agradeço por cada uma de vocês estarem aqui comigo hoje, ajudando o nosso canal a crescer e ajudando a aumentar a conscientização do autismo, né? Então compartilhem os vídeos, mostrem para a família, aproveita que tá aqui hoje, já faz uma maratona no nosso canal, vai vendo todos os vídeos, vê minha família, vê as crianças, a gente dá para ser feliz. Eu adoro que vocês vejam o vídeo. Dá para ser feliz depois que tem o diagnóstico de autismo, dá. Então veja esse vídeo também, é muito legal. Vê a história da minha vida, de como foi quando eu peguei o diagnóstico, tá? Faz uma maratona aí e depois me deixa saber qual vídeo que vocês gostaram mais, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.